Beleza, pessoal? Boa noite. Obrigado a todo mundo por comparecer. Um pouquinho rapidinho sobre mim. Tem o pessoal que eu já conheço de longa data, mas acho que a maioria eu não conheço aqui, então. Eu sou o André Kubkowski, mais conhecido como Kub. O pessoal geralmente me chama, pode ficar à vontade de chamar de Kub também. Sou desenvolvedor idoso, desde o ano 2006, trabalho com Ruby desde 2006. Comecei com o Ruby 1.86 ainda naquele tempo e o Rails 1.0. Passei por todas as revoluções de virada de versão, quebrava tudo, porque o Rails era assim antes. Mas estaremos contatos mais para quem depois pegar os slides e quiser contactar lá no LinkedIn. Essa apresentação, o título dela é The House That Jack Built. Feita por mim, quer dizer, por Sandy Metz. Ué, como assim? Bom, essa apresentação ela é uma apresentação da Sandy Metz que eu estou fazendo, e eu vou explicar a motivação de estar fazendo ela, copiando basicamente a apresentação de outra pessoa, né? É uma apresentação que ela fez na RailsConf de 2015. Tem aqui o link para a apresentação completa dela. Ela é uma apresentação longa, feita em 3 partes. É uma apresentação, sim, deve ter uns, acho que quase ela está 20 minutos, mas acho que 20 minutos é só essa parte aqui. Deve ter quase 1 hora, é uma talk bem extensa, mas que vale bastante a pena assistir. Eu extraí uma parte dela, que é a segunda parte, para apresentar. A minha motivação foi, na época, eu estava trabalhando com uma empresa que a gente estava tendo bastante gente júnior entrando no time, e eu estava também participando de um time que estava ajudando a evoluir a qualidade das entregas e tal. Muita coisa a gente fazia bastante code review, passava bastante tempo avaliando código e tal, e percebia uma dificuldade ali, principalmente do pessoal mais novo, que é totalmente compreensível, né? Da parte de orientação a objetos. Então, a minha ideia, eu comecei a mandar material para o pessoal olhar e tal, mas o pessoal não olhava, né? Mas, assim, é compreensível, porque imagina, o cara manda para você um link de uma talk lá, quanto que você vai ter tempo para parar, você nem lembra e tal. Então, assim, não ficava chateado do pessoal, realmente é complicado. Então eu falei, cara, então eu vou apresentar alguma coisa, né? Mas eu não tenho capacidade de sair de Metz de apresentar uma talk como a dela. Então, eu vou localizar a talk dela e vou fazer a talk em português, né? E na época foi bem legal, o pessoal curtiu bastante, então achei que seria legal fazer isso outras vezes, né? E aqui foi a oportunidade de fazer isso. Eu tenho um negócio aqui, não estou usando. Cara, então começando. The House That Jack Built. O que é isso? Cara, lá nos Estados Unidos tem esses nursery rhyme, que eles chamam, né? Que são cantigas milenares, como se fossem essas parlendas que a gente tem aqui no Brasil também, que pensa naquela brincadeira do Pintinho Pio, ou a velha fiar, que você tem um texto que você tem que repetir as últimas frases, e aí, tipo, uma criança que falava essa frase, que é a primeira frase, que na verdade é a última, você já vai entender, começa de trás para frente, né? Então, this is the house Jack built, é a casa que Jack construiu. Daí a outra criança tem que fazer a segunda frase, que é this is the mount that lay in the house Jack built, que é essa parte aqui, né? E a terceira tem que fazer this is the rat that ate the mount that lay in the house Jack built. Você vai aumentando, né? De trás para frente. Então, ela falando na talk dela, né? Tem essa cantiga de o que a gente pode fazer? Bom, tá aqui o texto completo. Se não me engano, são 12 linhas, 12 frases, né? Então, a ideia dela foi, cara, vamos fazer um código que faça isso, né? Deixa eu puxar uma cadeira aqui, rapidinho.
Aqui já tem uma apresentação que é para não começar do total zero, mas... Acho que você vai ter que ir um pouquinho para a direita ali, ou para tampando. aí tá bom. Fica ruim seu microfone? Dá para ouvir? Vamos fazer sem microfone. Ficar segurando vai ser difícil. Talvez aqui ele capte um pouco mais. Bom, acho que pega aí. Talvez aqui ele consiga captar um pouco. Então, eu vou só copiar isso aqui. Copy paste, né? E já vou explicar aqui. Tem um editor novo aqui. Vou segurar para você. Obrigado. Silvio Santos. Então, ok. Ups. Estou vendo no lugar errado, eu acho. Live code, né, pessoal? Sempre tem uma coisinha. Fica meio... Tá aqui. Então, eu só vou copiar e colar. Já vou explicar para vocês o código. Tá pequeno? Tá pequeno. A tela dele não tá azul, a gente não sabe o que tá azul ali, mas... Aí, já tá também. Beleza, então o código simples aqui é só um método data, que seria todas aquelas frases. Um métodozinho frase que vai retornar as últimas N linhas. Aqui tem um método chamado line para você colocar aquele this is na frente. Tipo, this is the house that Jack built, this is the mall that lay in. Totalmente simples aqui. E um recite, que é um método que vai percorrer todas as linhas e vai colocar o this is na frente, né? Simples assim. Se alguém tiver uma dúvida no código, por enquanto está simples, né? Tem um erro aqui. Tá salvo. Pronto, então aqui a gente pode chamar o house, né? Ponto new. Pode chamar o... Esse daqui tá um pouquinho, acho. Ignore esse note, isso aí eu tenho que arrumar esse negócio. Mas está aí, o código está funcionando. Daí a gente pode fazer um house.new.line 5, por exemplo. E aí ele vai retornar as 5 últimas aqui, né? Beleza, até aqui simples. Sucesso, né? Já fizemos o nosso código, deploy, e só ganhar dinheiro, né? Profit. Tudo bem, aí chega um novo feature request, né? O pessoal de produto nunca se contenta, né? Brincadeira. Sempre o nosso código sempre o nosso produto vai evoluir, né? Então, new feature request. O que é isso aqui? Se vocês perceberem, a ordem aqui está bem diferente, né? Não termina com this is the house that Jack built. Tá bagunçado, tá misturado, porque essa é a random house. Na talk dela, ela começa falando de alguns outros itens, né, antes de chegar nesse ponto que é a segunda parte da talk. E ela fala lá no começo que ela é uma pessoa que tem aversão a condicionais. E assistindo lá fica claro, ela explica muito bem o porquê. Então, quando chega nesse ponto, ela fala, vamos fazer isso, mas sem utilizar condicionais, sem utilizar ifs. Porque a gente poderia simplesmente, né, vir no código, sei lá, colocar um if aqui, passar um parâmetro, em algum lugar aqui, no phrase, sei lá, e se viesse handle igual a true, a gente modificava esse data e pronto. Mas a ideia dela é, não vamos utilizar ifs. Então, a primeira opção que vem é herança. Por quê? Porque é muito simples a gente conseguir fazer essas alterações utilizando herança. Vamos usar aqui, vamos implementar.
coisa que a gente pode fazer aqui mesmo no... A gente faz um random house herdando de house, né? Simples assim. E aí aqui no método data, só um minutinho, pessoal. Vou abrir minha coluna aqui. Desculpa, live code é assim, né? Ok, deixa eu ver aqui rapidinho. Justamente aqui. Beleza, é isso aqui, né? É isso aqui mesmo, beleza. Aqui no método data, a gente pode fazer o uso da herança aqui e simplesmente herdar aqui o método, sobrescrever o método data, né? Chamar o super. Shuffle. Mas a gente vai colocar uns instance cache aqui, para evitar de toda vez que a gente chamar esse método seja uma ordem diferente aqui, né? Por isso que a gente colocou esse ou igual. Então, vamos ver se só isso aqui já funciona. Site. Já funcionou, tá vendo? Não começa com This is the house da Jack Built, começa com... E aqui a gente vai ver que tem umas frases que ficam bem engraçadas nos formatos aqui, ó. Esse é o cavalo que pertencia a, sei lá o que. Esse é o homem, não sei o que beijou a vaca. Começa a ficar estranho. Mas enfim, tá feito, resolvido. Sucesso. Cara, não deu nem 2 minutinhos, né? Tá tudo funcionando. Cara, somos gênios, né? Nossa implementação tá... É claro que vem uma nova feature request. Sempre vem. Vem uma feature agora chamada Echo House. Qual que é a ideia do Echo House? A gente repetir essa parte da frase tendo um efeito de como se estivesse tendo um eco na hora de falar, né? This is the house that Jack built, the house that Jack built. This is the mountain lay-in, the house that Jack built, the house that Jack built. E assim por diante, né? Então, esse é o nosso novo feature request, temos que desenvolver isso. Tem até aqui marcado para eu não esquecer, a gente precisa fazer um pequeno refactoring aqui no código antes, e vocês vão entender logo o motivo. Deixa eu só implementar isso. Na verdade, está faltando uma coisa. Agora que eu vi, mas está aqui. Parts, aqui, ó. Falta incluir essa parte aqui.
chamado parts, que vai receber também o number. A gente está fazendo esse refactor porque a gente vai sobrescrever justamente essa parte aqui. Quando chegar lá vai ficar mais claro. Preciso copiar aqui para ganhar tempo. Agora o nosso phrase chama esse parts aqui. Só isso que a gente precisa alterar. Daí agora a gente vai continuar na nossa apresentação aqui. Então, a mesma ideia. A gente vai fazer um echo house sem utilizar ifs, né? Aqui de novo, a gente poderia entrar lá, já tem uma forma de fazer o house, né? A gente poderia só colocar mais colocar um if lá e resolver também. Mas ela fala, não vamos usar ifs. Vamos pelo mesmo caminho, herança. Funcionou uma vez, né? Vai funcionar também. Já tomaram spoiler, né? Mesma coisa. E aí aqui a gente redefine aquele parts. Deixa eu pegar lá da outra colinha. A gente está redefinindo o método parts, chamando também como aqui em cima, né, a gente chamou super, aqui a gente está chamando super, fazendo o zip. O que é esse zip? Para quem não está familiarizado, não é um método assim, tão comum que a gente usa tanto no nosso dia a dia, mas é um método bem útil do Ruby. A ideia desse zip não é compactar, que é a primeira ideia que parece, né? Zip a gente pensa em compacto, mas nesse caso aqui não. O zip é como se fosse zipper. Então a ideia dele é fazer o pairwise connection. Fazer assim, um ligando no outro, fazendo pairwise. Mais ou menos assim. O cara que é o cara dos algoritmos ali, sabe? Aqui, ó, por exemplo, se a gente tem um array 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, esse pairwise vai funcionar assim, ele vai retornar um array de arrays com 1 e 4, porque ele vai pegar esse primeiro de cima e juntar com o primeiro do de baixo. E aí vai retornar 2 e 5, que é o segundo, né? E o segundo de cima com o segundo de baixo, e assim por diante. 3 e 6. Então o que ela está fazendo o que ela fez ali para resolver foi uma solução bem esperta, assim, de pegar o array e juntar com ele mesmo, porque assim você tem um array duplicado de uma maneira simples, né? E aí ela só dá um flatten no final, para justamente não ficar esse array de arrays aqui. O flatten, para quem não... O flatten é mais conhecido, né? Mas a maioria do pessoal deve conhecer, mas ele achata o array, né? Ele tira o array de fora, vamos dizer assim. Na verdade, desculpa, ele vai juntar todo mundo dentro de um arrayzão só. Ele vai tirar esses arrays de dentro. Ele vai fazer assim. O flatten vai retornar assim. Então essa é a ideia, isso que ela precisa, né? Ela precisa, que aqui bem lembrando, né? Que é um array, né? Que a gente tem com cada frase. Então vai juntar a primeira linha, vai juntar esse array com ele mesmo. Então a primeira linha vai ficar junto com a primeira linha, ou seja, vai duplicar a primeira linha. E assim por diante, no final vai tirar o arrayzão de fora para deixar tudo junto. Vamos testar. Só vou comentar esse aqui. Não vai dar problema, né? Só para mim. Opa, exit é complicado. Echo house. New. Versace, por exemplo. Vou colocar um putz para ele formatar bonitinho aqui. Ó, deu erro, viu? Ele vai ver cor que você precisa. Faltou. Boa. Obrigado. Ó, quem pegou aí? Rápido, hein? O cara tá prestando atenção.
começar aqui por cima, que é mais fácil, menos coisa, menos informação. This is the house that Jack built, the house that Jack built. The mountain lay in, the house that Jack... Beleza, então 100%. Funcionou. Cara, mais 2 minutinhos, né? Nem isso. Top, 100%. Aí começa, né? Porque vocês já tomaram spoiler, que eu já entrei aqui sem querer. O que poderia dar errado? Quem pode ter uma suspeita? É claro que veio mais um request. E esse request é o que vai problematizar tudo. Random Echo House. Então a gente tem o Random House e a gente tem o Echo House. E o House normal. Mas ela quer as duas opções, Random e Echo. Agora aqui sim. Aqui sim é que ferrou, né? Complicou. Por quê? Por que complicou? A gente tem uma classe que tem o comportamento do random, a gente tem a classe que tem o comportamento do echo, mas a gente não consegue ter uma classe que tem os dois, do jeito que a gente está trabalhando aqui. Já vai ficar mais claro. Segundo ela, aqui já começa a tecer alguns comentários, né, sobre herança. Então, se a gente continuar no caminho da herança, que é o que a gente está, a gente vai ter que... Não vai fugir de ter que duplicar o código para a gente conseguir ter o que a gente quer. Não tem como a gente evitar isso. Né? E ela até fala na apresentação, acho que alguém pergunta para ela, tá, faz a pergunta de módulos. Mas módulos também não resolve, porque o módulo ele é também mais uma forma de herança. Você vai ter que, de qualquer forma, duplicar o código, mesmo usando módulos. Módulos são ótimas ferramentas para a gente resolver problemas cross-code. Como, por exemplo, ali, um comportamento de log, um comportamento para persistir alguma coisa no banco, né? Então, partes bem diferentes do sistema que precisem dessa... Tipo, tem um cadastro de usuário e tem o cara fazendo um pedido. As duas partes precisam ter log. Então, são duas coisas bem distintas, mas que a gente consegue usar módulos para isso. Mas para esse tipo de comportamento que a gente quer, que é compartilhar o código entre as coisas, não é uma boa saída. Quando o uso de herança falha para resolver o problema, não é uma boa ideia a gente já ir para os módulos, porque isso não vai resolver da maneira mais efetiva. Aí, segundo ela, da experiência que ela tem, algumas empresas optam por duplicar o código e tocar a vida. Né? E assim, aqui seria, no caso, né, uma demonstração de como seria duplicar o código, né? Mas a gente poderia ter aqui. Começar pelo Echo House. Não, vou começar pelo Random mesmo para não ficar fora de ordem. A gente poderia ter o Random Echo House herdando de Random House, por exemplo. E aqui a gente já tem esse comportamento, né, do shuffle aqui. E a gente duplicaria essa parte aqui. Porque é o que a gente não tem do Random House, né? Ou a gente poderia fazer o que ela fala lá na apresentação de flip-flop, que é duplicar a outra parte aqui, né? Seria aqui, né? Que aqui, nesse primeiro, a gente herda o comportamento do shuffle e a gente não tem o comportamento do flattening aqui, né? Do echo, então a gente duplica. Ou a gente herda o comportamento aqui do echo e a gente duplica o comportamento do random, né? E aí, como ela fala, né, ambas
opções estão obviamente erradas, né? A gente tem duplicação de código e a gente sabe o problema que é ter código duplicado, né? E segundo ela fala, cara, algumas empresas seguem, toca o barco, continua assim mesmo. E algumas empresas, inclusive, não acham melhor fazer um e duplicar o outro, né, como eu fiz ali, mas duplicar tudo. Fazer uma nova classe chamada Random Echo House e aí duplicar os 2 métodos lá dentro. Né? Isso, segundo ela, é até mais honesto, porque fica bem mais explícito o que você está fazendo, que você tem consciência disso que está fazendo uma coisa errada e toca a vida assim, convive com o problema de duplicação e assim vai. Mas, cara, vamos analisar o que a gente tem. Quando a gente implementa o house, que a gente cria as subclasses random e echo house, parece que a gente tem esse diagrama aqui, né? A gente tem um house grandão lá com vários comportamentos e a gente só extraiu, só está pegando essa pequena parte aqui de um e a pequena parte do outro e beleza. Mas na verdade, o que a gente tem é isso aqui. O random house, ele é um house, então ele tem todo o tamanho que o house tem. Ele carrega todos os métodos que o pai dele carrega, mesmo não usando, né? E aqui do outro lado também, mesma coisa. A gente tem tudo isso aqui e mais o que a gente, né, alterou. E o que a gente quer, na verdade, é essa parte aqui cruzada, né? Herdar esse cara e não herdar esse, né? Para a gente poder, ou fazer um flip-flop, herdar essa parte e não herdar essa, né? Tá tudo errado. Parecia ser tão fácil, né? A gente fez, cara, em 2 minutinhos, fez com 4 linhas de código ali, dois comportamentos novos e ganhou dinheiro. E foi embora, né? Mas aqui começam as observações dela, desculpa, sobre herança, né? Pensando sobre pensamento sobre a herança. A herança, ela é sobre especialização. Então você tem um comportamento só em um objeto que é tipo diferente dos outros. Só um minutinho que está sem bateria aqui. Acho que não está carregando. Só um minutinho, não está desligado. Só um pouquinho. Aí, obrigado. Então, a herança é sobre especialização. A herança não é sobre compartilhar código, que é o que a gente está fazendo. A gente tem um objeto que tem um comportamento diferente do que a gente quer e a gente só está tentando aproveitar o que a outra classe já tem. E não é isso que a gente precisa fazer, não é esse o real uso, né, que a gente precisa fazer. Uma dica que ela dá também, quando a proporção do código que você está especializando é pequena em relação ao código como um todo, que é o que aconteceu, né, a gente está especializando só um pequeno pedaço. E as coisas continuam mudando, está entrando novas features, coisas diferentes, a gente tem que mudar mais coisas. Isso é uma indicação de que o uso de herança pode não ser a melhor coisa aqui. Você pode ter muitos problemas com isso. Então, novamente, o questionamento, né? O caminho certo é usar herança. Como que a gente vê que não é usar herança? A gente pode fazer o seguinte: a gente pergunta para o código. A gente pega o random house. O random house é a classe que a gente implementou. Random house é um house? Parece óbvio, né? Random house, o nome, né? Mas esse que é o problema. O problema é que os nomes que a gente escolheu estão errados. Eles estão ruins e, na verdade, estão errados. Dar nome, eu sei, né? Todo mundo sabe. Dar nome para as coisas é difícil. Então, a gente às vezes se engana pelos nomes que a gente escolhe. Então, ela dá dicas aqui de como a gente pode ir melhorando e mudando isso, né? Analisando. Olhando para o código,
que a gente tem de data nas duas classes, está meio difícil, não está tão na cara assim do que está mudando de uma classe para outra. Né? A gente sabe que tem o shuffle ali e tal, mas não está tão óbvio. Ela tem uma técnica que ela aplica que é uma técnica paradoxal, que é revelar como as coisas estão diferentes, deixando elas mais parecidas. Então, sabe quando você vê, putz, o que mudou de um código para o outro aqui, quando está fazendo um git diff, ou está vendo linhas que retornaram num teste, você não vê por que o teste quebrou, tá igual. E aí você vai lá e deixa a indentação igual, deixa o espaço igual, esse aqui mudou, isso aqui mudou. Então, é mais ou menos isso, deixar as coisas mais parecidas para a diferença aparecer, né, mais nitidamente. Aqui ela só definiu o método data também, como tem no filho aqui. Extraiu para uma constante aqui chamada data. E a partir daqui, ela colocou um instance cache igual tem na classe filho. Não é necessário fazer isso, né? A gente sabe, mas isso funciona. Então, o motivo de fazer isso foi só para aplicar essa técnica para deixar os dois códigos bem semelhantes. E aí agora, assim, como aqui é uma classe filha, a gente herda as constantes do pai também. Então a gente não precisa chamar o super aqui, a gente pode chamar o data, que tem lá no pai, e vai funcionar também. Então agora sim, está bem parecido os dois métodos. Ficou muito mais fácil de ver o que está mudando. Que é esse shuffle aqui, é só isso. Agora ficou fácil. Aí, a partir disso, ela monta uma tabelinha. Coloca ali as duas classes que ela tem. Ela até comenta que ela não sabia o nome direito, dá para isso aqui, colocou data mesmo. Que é o que tem nas duas classes, o data. E aqui tem um shuffle, que a gente não sabe o que é, e na classe pai não tem nada, né? Aqui tem o shuffle, e aqui não tem nada no data. E aqui ela fala, o que é isso, né? Não sei o nome certo. Shuffle é para deixar as coisas random, né? É random house. Mas random não é o nome mais correto. Random é como se fosse aqui uma instância, uma categoria, algo na categoria de coisas a qual ela pertence. Já vai ficar claro. É uma ordenação, na verdade. Então, é uma ordenação aleatória. Random é uma ordenação também. Então, é uma instância naquela categoria, né? É isso que ela quis dizer aqui. Então, é uma ordem, né? Como se fosse ordem decrescente, ordem aleatória, e assim por diante. Então, aqui ficou claro que, na verdade, a gente tem aqui um order, né? A gente tem agora no house, data, que continua, aqui shuffle, e aqui a gente sabe que order. Mas o que é isso aqui, então? Isso que está vazio aqui, né? O que é isso aqui que a gente está fazendo, já que não tem nada ali? Isso é um algoritmo. Essa é a parte mais que dá um estalo na gente, assim, né, que a gente está vendo. Aqui tem dentro dessa toque, dessa parte da toque, é o que conecta mais com todo o resto da toque dela. A toque dela, geral, chama Nothing is Something. Então ela defende que muitas vezes o que a gente está achando que não é nada no código, na verdade é uma coisa assim, é um algoritmo assim. O que parece nada, muitas vezes é importante para o código. Então, ele é um algoritmo. Isso aqui é um algoritmo. A gente está fazendo, pode não parecer, mas é um algoritmo. O que algoritmo é? É manter a ordenação padrão. É não fazer nada, entre aspas, manter a ordem padrão. Então, também é uma ordem. É isso que ela prega na toque dela. Agora, vamos fazer a nomeação colocar uns nomes mais decentes, né? Agora está claro. Então, o que a gente tem ali é order, não um random house, né? Order é um house, agora sim ficou fácil de identificar. Claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um order, na verdade, é um role. É uma ordenação, é um papel que a gente vai precisar desempenhar em algum momento. Bom, agora que a gente já sabe, a gente pode modificar o código.
Deixa eu aplicar rapidinho o que ela fez aqui, que foi tirar isso aqui para uma constante. Última data. Aqui ela chamou data também. Aqui, essa parte aqui a gente pode só comentar aqui para não atrapalhar. E beleza. Então, agora a gente faz o quê? Já que a gente sabe que a gente precisa de uma ordenação, então a gente pode ter uma classe order que faz o quê? Desculpa. Orderer não, né? Default orderer. Né? E seria a ordenação padrão, que não faz teoricamente nada, só retorna aqui a gente recebeu. Né? Deixa eu ver como é que está lá na Quali, que dá todo jeito mais bonitinho. Isso aqui também. É isso aqui. Isso aí. Tá certo. É isso mesmo, está certinho. Então aqui é o data, que a gente não faz nada, né? Ou seja, mantém a ordem default. E a gente pode ter uma classe random order, random order, que aí vai ter um monte de texto, né? E aí faz o e aí aqui a gente altera o nosso código, né? Pra gente vou fazer um initialize aqui pra gente receber o order. Entendeu? Essa daqui para cima. Eu tô que agradeço. Distancia ele aqui. E aí aqui no data. Tem data, né, que a gente chama. Será que é isso? Vamos ver. Fecha aqui, não? Continue. Só para ver se vai funcionar. Faltou arquivo. Vamos lá, pessoal. Em maiúsculo, esse paper. Boa. Tá rápido mesmo, hein? Joga recursão ali.
Tava entrando numa recursão meio louca, né? Beleza, então, funcionou, né, o comportamento padrão. Beleza. E agora se a gente injetar Como name variable, ele tem que colocar dois pontos. é um name variable. A gente tem um random. Né? Começa numa ordem diferente. Beleza. Pô, a gente está começando a resolver as coisas, né? Então. Aí, agora sim. A gente fez alguns refactorings, fizemos umas tabelas ali para achar os nomes para as coisas. A gente tem mais código e exatamente o mesmo comportamento que a gente tinha antes. Como assim, né? Cara, exatamente é por isso que muitas pessoas reclamam, né? Falam mal sobre o OOD, né? Porque elas não conseguem ver além. Mas é o que a gente já mostrou, que a gente consegue ter o comportamento plugável aqui, né? A hora que a gente quiser, a gente tem o padrão, a hora que a gente quiser, a gente tem o random. Beleza, a composição, né? Foi o que a gente fez. E o Echo House, então. O Echo House é a mesma coisa, a gente segue os mesmos passos. Como a gente tem, no nosso caso lá, o Data Last, a gente tem o Super Zip aqui, né? Para fazer o. Quem lembra lá? Para juntar a primeira linha com ela mesma. E como nós já vimos, né, esse aqui é um algoritmo também. E aí só falta dar um nome para ele. Ela deu um nome de format, que é um formato duplicado, formato padrão. Então, assim, não sei se é o melhor nome, mas também não consegui pensar no nome melhor. Achei ok. Vamos fazer aqui também. A gente pode ter o default formatter. Que aí vai fazer isso aqui de partes. Desculpa, vai fazer o. Esse aqui. Opa. Eu fiz. Esse aqui eu fiz. Aqui. Fiz na ordem errada. Mas vai dar certo. Esse é o Echo Form. É o default. Seria esse aqui, né? Peraí, vamos lá. Uma hora a gente consegue. Sim. O default, mas simplesmente mantém a ordem. E aqui não é super, né? Aqui é partes. Boa. Formate aqui.
muito rápido, tá muito legal. Então é isso, daí a gente vai aqui, né? A gente recebe um novo argumento aqui. Injeta ele aqui. Coloca como padrão o default. Porque daí o comportamento padrão da classe é o comportamento padrão, então a gente instancia ele aqui como default. E é aqui no parts, seria o formato, né? Format. Não, é aqui, né? É no phrase, né? Aqui eu não preciso mais, né? Bom. É. E aqui é parts number, né? E aqui pode manter esse diagrama aqui. Para formatar o lixo. Vamos ver se está certo. Não. O que eu... Tem um def embaixo, less embaixo, na última linha. Ah. Beleza. Opa. Eu estou acostumado a usar esse teclado aqui, é bem diferente do meu. Eu volta e meia eu faço type aqui. Funcionou. Funcionou. Então, novamente, a gente fez alguns refactors, né? Injetou coisas aqui e tal. A gente tem um pouco mais de código, aparentemente, mas a gente conseguiu o objetivo aqui, de poder modificar o comportamento dele em runtime, né? Então, agora a gente consegue ter O house normal, padrãozão, né, o default. A gente consegue ter o echo house. A gente consegue ter o random house. Opa. De novo, eu escrevi, apertando errado. Random. Opa, desculpa, aqui não é for. Aqui é order. Random. Tem algum... O nome da classe é Random Order. Random Order. E a gente consegue ter os dois, que é o que a gente não conseguia ter antes. o código ficou muito mais flexível, né? E muito mais fácil de a gente ter o que a gente precisa. Então, ao invés de ter mais código, tem até menos código. E é o comportamento plugável, né? Para resumir, o que a gente tinha o house grandão. A gente queria herdar só isso. A gente isolou o que varia, que nesse caso aqui é a formatação e a ordem. A gente deu um nome para eles, né? Order e format. A gente definiu os roles, que a gente criou as classes para eles, né? E a gente injeta quando a gente precisa. Então, isso é composição mais injeção de dependências. Ter uma classe composta aqui, né? Para a gente chamar quando a gente precisa. E o comportamento plugável, a injeção de dependência, para quando a gente precisa de um e de outro. E isso é Object Oriented Design. Valeu, pessoal. Perguntas?
agradecer a participação da galera que revisou aí, foi muito massa. Pair programming, Model programming. Bom, pessoal, Total. vamos fazer mais uma pausa breve, então, tá? Pegar mais uma linha lá. Alguém vai precisar sair às 9 em ponto ou tem algum horário assim, hardcode? Que horas você vai ser? Oi? 9? Quer fazer agora? Vamos fazer a foto então agora? Vamos fazer a foto bem rapidinho, galera. Parece aqui. E aí eu juro pra vocês que eu vou acelerar a minha transição, tá? Vai ser tranquilo. Que eu não quero deixar vocês de plantão aqui. Acho que o Cláudio não vai querer sair às 9 não, ele vai querer ficar até o final também. Mas